Olá, seja bem-vindo ao canal Santo Antônio Caminhante. Hoje é dia 13 de junho, um dia feliz a todos nós que somos devotos, não é? Deste santo tão querido e popular no mundo, porque hoje, dia 13 de junho, é o dia de Santo Antônio de Pádua, não é? Conhecido por alguns, principalmente pelos portugueses, não é? Como Santo Antônio de Lisboa. E é um santo a quem as pessoas dedicam muita devoção, um santo muito querido, e existem até mesmo famílias que atravessam gerações de devotos de Santo Antônio. E, na minha humilde opinião, né, eu ainda me considero um leigo no que diz respeito ao conhecimento da religião. Eu acho que existem certas devoções, certas coisas que acontecem relacionadas a Deus, que às vezes até mesmo independem de nosso conhecimento sobre, vamos dizer assim, o Evangelho propriamente dito e tudo aquilo que faz parte da história propriamente de Jesus. Que eu acho que, sempre falando como ainda um leigo, não é? Apesar de eu ser católico, de eu ter sido batizado na Igreja Católica, feito a primeira comunhão, tudo de acordo com a tradição de nossa igreja, durante algum tempo eu fiquei assim, meio longe, né, de tudo isso, nunca perdendo totalmente a fé ou aquilo em que acreditamos, justamente às vezes por até mesmo um pouco de falta de empenho da própria família, sempre de bases cristãs, não é? Mas uma vez feita, vamos chamar assim, as obrigações, né? Como o batismo e a primeira comunhão, acabou ficando um pouco relegado, né? E a crença acabou ficando por conta de mim mesmo. E eu cresci em meio a uma época em que isso era uma influência até mesmo cultural, né? Seja por parte da escola, do convívio social, a própria coisa ligada à religião acabava ficando em segundo plano. Mas você sempre tem assim um sentimento, não é? Ligado a Deus, porque Deus sabe o tempo é regido por Ele e Ele sabe qual será o momento exato em que você vai encontrar o sentido disso tudo e a importância, né, de Deus em nossas vidas. Então, eu quero fazer aqui alguns vídeos contando um pouco, né, dessa história ligada principalmente a Santo Antônio de Pádua, que eu viria a descobrir com o tempo, por algumas coisas que aconteceram em minha vida e que me aproximaram realmente da história de Santo Antônio de Pádua, para ter principalmente um exemplo forte de como não é? A fé, a devoção e até mesmo a maneira como a gente encara o Evangelho em nossas vidas. Então eu quero gravar alguns vídeos contando um pouco dessas histórias que levam a essa aproximação a Santo Antônio. Então, nesse vídeo de hoje eu resolvi colocar aí, não é bem ainda uma coisa ligada diretamente, não é, a essa devoção, mas
eu considero como, se não o início, mas um dos primeiros indícios a esse respeito. Eu usei esta foto que eu vou mostrar aqui em seguida para vocês. E depois, logo em seguida, eu vou explicar do que se trata. Como vocês viram, é uma foto em família, né? Nela vocês podem ver, no lado esquerdo, não é? Os meus avós maternos, meu avô José Carlos Baquim, esse sim, um grande devoto de Santo Antônio, minha avó Inês Furlan Baquim, nela vemos também minha mãe, tem uma outra jovem ali de cabelo comprido que o nome dela é Priscila. No canto direito da foto está minha tia Ângela Baquim Cangiani, e as duas crianças aí são eu e meu irmão. Eu sou aquele de boné, enquanto meu irmão está com chapéu. Este local é justamente a estrada da subida da serra aqui de São Pedro. Nós estamos em São Paulo, né, no interior de São Paulo. E justamente neste final de semana, como em outros finais de semana de anos e anos já acontecem, existe um bairro no Alto da Serra que se chama justamente Santo Antônio. E era costume antigamente, as pessoas não tinham tantos carros aí à disposição, não é? Então no dia da festa existia essa peregrinação, vamos dizer assim, da cidade até a capela que existe no Alto da Serra, a capela de Santo Antônio de Pádua, que deve ser aí, não é tão distante da cidade, mas é uma subida empenhativa. Eu acredito que seja uns 4, 5 quilômetros do centro da cidade, talvez. E então existia esse costume de subir a serra justamente no dia da festa de Santo Antônio. E assim nós fizemos naquela época. Eu não sei exatamente se aconteceu, se essas fotos retratam uma subida no dia da festa de Santo Antônio. Foi no final, essas fotos são do final da década de 60. Eu era bem criança, não é? Então eu não me lembro exatamente se era, mas não deixou de ser um passeio, uma peregrinação até a capela de Santo Antônio. Então eu julgo este momento como um dos primeiros momentos relacionados a essa história da família com esse santo tão querido, não é? E com o tempo eu descobriria que existe um envolvimento muito maior, não só da família, por exemplo, dos meus avós maternos, como também, principalmente, da família do meu pai, dos meus avós paternos, dos italianos que vieram da Itália, não é? E então eu vou fazer eu quero com esta série de vídeos aqui contar um pouco dessa história e faço aqui então um convite para que você participe, né? Se inscrevendo, assistindo nossos vídeos, dando seu like, compartilhando com os seus amigos que gostam e querem se informar também um pouco a respeito da história de Santo Antônio. Então fica aqui o convite, mais uma vez, estamos em um dia de Santo Antônio, feliz dia de Santo Antônio para todos.